verso 22 ao 25. Vamos ler numa só voz? Vamos juntos? Mesmo assentados, leiamos a palavra do Senhor. Amém? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão que aqui está, que a Tua palavra nesta hora, pelo Teu Santo Espírito, seja aplicada às nossas vidas. Transforma-nos, molda-nos, ajude-nos a desenvolvermos a nossa fé em Ti, Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida do Itaídes, que o Senhor abençoe a sua cirurgia, que a mão do Senhor possa abençoar os médicos, cada dia mais fortaleça esse homem na fé, que o Senhor cada dia possa dar a ele graça de amar a Tua palavra, conduza ele e sua casa. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos algumas circunstâncias que nos chamam a atenção, né? Eu me lembrei estudando essa semana a respeito de um caso que aconteceu com uma conhecida minha, na época de escola, que nós jogávamos handball, mas a turma estava dividida entre meninos e meninas. E eu me lembro que o handball, apesar de ser um esporte até bem praticado nas escolas, pouco conhecido, né? Às vezes facilita porque tem a ideia de fazer o gol. E essa menina recebeu a bola e quando ela olhou para o gol vazio, e ela ficou assim empolgada, ela pegou a bola e começou a bater, porque tem que andar pingando, né? Quem já jogou handball aqui? Olha, eu estou falando, ó, é um esporte muito praticado. Nas escolas, depois a gente para, né? Ninguém marca para jogar handball, né? Só vôlei ou futebol. E eu me lembro que essa menina saiu quicando, e ela ficou com um sorriso, um semblante tão alegre, e quando ela viu então que o gol estava vazio, ela pegou e preparou para o arremessar. O grande detalhe é que ela estava tão empolgada, que ela não ouvia as pessoas que estavam do lado, dizendo, não, não, não. E ela tacou e fez um belo gol contra. A equipe já tinha passado a linha do meio, e ela pegou e fez aquele gol contra, e quando ela faz o gol contra, ao invés dela ficar feliz, ela desabou, né? Pensou, não, mas eu sou muito ruim mesmo no esporte, né? Nem o lado eu acerto. E quando vi que estava fácil, fiquei feliz, mas na verdade era um gol contra. Amados irmãos, o que é interessante é que a nossa vida cristã, ela é marcada por coisas que não tem condições de errarmos. Porque se errarmos, nós, na verdade, perdemos o grande alvo, que é ser cristãos. Às vezes, ser cristão, a gente se apega a tantos detalhes que a gente acha que está fazendo tudo certo, mas, de repente, a gente vê o diagnóstico, e o diagnóstico pode ser gol contra. O diagnóstico pode ser estar totalmente contrário ao sentido do Evangelho do Senhor Jesus. Nos nossos dias é muito fácil você seguir qualquer coisa, porque hoje temos pastores, temos apóstolos, temos igrejas evangélicas, temos denominações de todo tipo, e você vê um afastamento das Escrituras. A relação, por exemplo, igreja hoje, uma igreja, qual é a medida para você estabelecer se uma igreja é boa? Qual é a medida? Ela é grande?
Quantos membros tem a sua igreja? Não é assim? Até esse mosquitinho pica até pastores, fazendo a medição pelo tamanho da igreja. Se a igreja tem uma arrecadação boa, a sua igreja é uma igreja abastada, e essa medição pode ser um gol contra, porque a palavra de Deus tem um modelo definido para a igreja do Senhor Jesus, e nós temos que seguir as regras do jogo. Nós temos que seguir a regra que foi estabelecida, não pelo século 21, porque hoje, como nós bem sabemos, as igrejas repercutem o sucesso, a mídia, de acordo com os cliques, de acordo com os seguidores. Mas o Evangelho do Senhor Jesus tem uma proposta para a igreja de Cristo. E essa proposta está aqui nesse capítulo 1, e nós vamos falar desses versículos, do 22 ao versículo 25. Muito bem, então vamos lá, 22, olha só, nós vamos observar com atenção e vamos trabalhar outros textos. Vocês acompanhem com a Bíblia de vocês, de preferência, fique na sua Bíblia, deixa que a projeção é para aquela situação só se a gente for ler em conjunto. Tenta manusear a sua Bíblia, para você não ter dificuldade de manusear a sua Bíblia. Desperte curiosidade, marcar o texto para depois você voltar no texto e ler na sua casa. Grifa, né? Traz um lápis aí para você deixar bem destacado. O texto diz assim, da palavra do Senhor: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Meus irmãos, nós temos algo importante a nos lembrar. Quando Pedro escreve essa carta, ele tem um público definido. E esse público não era de judeus apenas. Pelo contrário, muitos vão dizer que essa carta foi escrita para pessoas gentílicas. Tinham judeus, sim, mas um grande grupo eram gentios. Os judeus, quando Pedro cita a respeito dessa prática, purificação, porque aqui, tendo purificado, talvez tenha pensado, não, eu entendo o que é purificação. E o que era a purificação no Antigo Testamento? Vocês lembram como acontecia a purificação no Antigo Testamento? Me dê aí um símbolo, que era utilizado para purificar o povo de Israel. O mais comum, o mais usado, qual era? Sacrifício? Sim, mas eu quero me apegar aos símbolos mesmo. O sacrifício, temos vários rituais, por exemplo, tem sangue no sacrifício? Tem morte no sacrifício? Tem cinzas no sacrifício? Tudo isso que eu estou citando são símbolos para o quê? A purificação no Antigo Testamento. Mas qual era a mais comum? Água. A água era símbolo até os dias de hoje. Se você for lá no antigo templo construído por Herodes, que temos hoje somente o chamado Muro das Lamentações, tem um local lá que você tem um monte de canequinhas assim. Para você chegar lá não é para beber água não, é para você lavar as mãos. Por quê? Porque eles, e pela palavra de Deus foi apontado isso, deveriam se purificar antes de se apresentarem diante do Senhor. Abra lá no Salmo 24 para você ver. Salmo 24, vamos lá juntos. Versículo 3. Vamos ler. Vamos tentar ler juntos? Vamos lá, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. O que é limpo de mãos e puro de coração.
Mas isso aqui não era somente algo que os judeus, o Antigo Testamento apresentava como um símbolo, era na prática. Os judeus tinham a prática de cumprir rituais de purificação. Eu estava vendo um rabino pregar, e olha, foi difícil, viu? Porque de fato você não ver a pessoa de Cristo sendo o centro da mensagem, deixa a gente assim com comichão. Que hora que ele vai falar de Jesus Cristo? Ele não vai falar de Jesus Cristo. E ele estava preocupado, é uma mensagem já antiga da Páscoa passada, se as pessoas daquela comunidade judaica tinham dentro das suas casas o vinho, porque eles têm um ritual todo preparatório de purificação. Inclusive o jantar da Páscoa que eles preparam com os pães asmos aponta para a purificação. A purificação para o judeu, ela era de fato um ritual que era praticado de maneira externa, lavava-se as mãos. Você quer ver uma outra passagem que diz a respeito do que são esses símbolos? Nós temos lá em Números 19, nós não vamos ler, mas só para você, se você quiser registrar aí, Levítico 16, Números 19, Levítico 16, Levítico capítulo 4, nós temos ali nesses textos apontando a água como limpeza, purificação. Nós temos o sangue representando a vida, ele deveria ser derramado quando um animal era morto, imolado, apresentando aquele sangue como símbolo. Nós temos, por exemplo, o fogo era utilizado para queimar aquele animal. Alguns estudiosos vão dizer que aponta para a purificação e para o juízo. Nós temos também cinzas, eles utilizavam de cinzas, misturava cinzas na água e purificava a pessoa que ia entrar naquele momento de ritual dentro do templo ou do tabernáculo. Notem, meus irmãos, nós temos as ervas aromáticas, elas apontam justamente para uma fragrância, santidade. Me lembrei do versículo que diz que nós devemos ser o que de Cristo? Isso, sacaram aí a pegada, né? Mas olha só o que os judeus faziam. Eles faziam tudo isso de maneira exterior. Mas quem que estabeleceu? Esse é o ponto importante. Quem estabeleceu essas práticas? Qual é a resposta, irmãos? Essas coisas todas, irmãos, não foram inventadas pela cabeça dos judeus. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu para o povo de Israel leis chamadas cerimoniais. Foi Deus que estabeleceu. Não foi uma invenção de Moisés. Por quê e para quê? Boa pergunta para vocês responderem. Por quê e para quê? Vou começar, vou ajudar, hein? Porque Deus é o quê? Deixa eu ouvir de novo. Santo, irmãos. Vocês estão na presença de quem aqui? De um Deus que é igual a você? Que eu sei que você é crente, mas você já pisou na bola, né? Deus é como eu, dúbio, de repente oscila. Deus, Ele é santo, não há sombra de variação. Um Deus santo exige do seu povo, não é qualquer coisa não. Nós vivemos um século que a gente acha que Deus aceita qualquer coisa, que Deus não se importa com nada. Irmão, se nós pegarmos todo esse cerimonial que a nação de Israel praticava, aponta a seriedade que Deus deixa claro nas Escrituras como acessá-lo. E esse cerimonial, então, era importantíssimo. A nação de Israel fazia isso para poder acessar a Deus. Foi Deus que estabeleceu esses meios. Mas notem, o apóstolo Pedro não está pensando em leis, em práticas cerimoniais. Ele está apontando para uma purificação
moral, uma purificação do seu interior, do nosso interior. Quando Pedro escreve essa carta, ele já tinha convivido com o Senhor Jesus, e é justamente por isso que ele vai dizer, tendo purificado a alma, pelo quê? Vossa obediência, boa versão, pela obediência à verdade. Vamos ver o versículo 12 do capítulo 1. Quem pode ler, por gentileza? Muito bem. Quem foi purificado? Quem ouviu do Evangelho, recebeu o Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo crucificado. Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu entre os homens, o santo morre no lugar do pecador, o justo pelos indignos. Na cruz do Calvário derrama seu sangue, se entrega por causa dos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Esse é o conteúdo do Evangelho. Quem crê nisso, quem confia nisso, é o quê? Purificado. Purificado. É o que o texto está apontando. A purificação que o apóstolo Pedro está apresentando não é uma purificação agora que nós lavamos apenas as mãos. Tem um versículo que agora não me lembro a referência. O que fala o versículo? O que faz o mal é o que nós consumimos ou aquilo que está dentro do nosso coração? Por que aconteceu isso? Quem lembra desse contexto? Quem lembra? Como é que é? Isso mesmo. Os judeus estavam escandalizados, porque eles não tinham lavado as mãos, como um ritual de quê? Purificação. Purificação. E Jesus vem confrontar isso dizendo, vocês estão preocupados com aquilo que é exterior. O que de fato vocês deveriam estar empenhados é ter um coração transformado limpo, limpos de mãos, o coração renovado. Irmão Luiz, chamou? Pode falar, meu irmão. Exatamente. Abram aí a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 4, verso 8. Olha só o que nós temos aqui em Tiago 4, 8. Vamos ler juntos? Epístola de Tiago, ela está pertinho aí, só você voltar 3 páginas aí. Capítulo 4, verso 8. Vamos lá, bem forte. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará. Olha só, meus irmãos, vamos juntos. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Pessoas que estão o quê? Com qual condição? Sujos, mas que agora são limpos pelo poder do ato ritualístico. É assim? Não, pelo poder do Evangelho. Pelo poder de nós crermos no Evangelho. Mas nós vamos notar que o processo que o irmão Luiz acabou de citar, ele só vai acontecer na vida daquela pessoa
que recebeu verdadeiramente o Evangelho. Uma das coisas que eu estava pensando é como é fácil, irmãos, nos apegarmos aos rituais. A gente tem uma predisposição em criticar os judeus com antemão, dizendo, como é que são tão tolos, achando ainda que essa prática vai ser a, de fato, lavagem do crente, da pessoa que crê. Mas nós, povo de Deus, se nós não tomarmos cuidado, o Evangelho, ele não deixa, ou melhor, nosso coração não absorve o Evangelho e a gente vive uma vida farisaica. A gente pode viver uma vida farisaica quando nós não assumimos o Evangelho diariamente na nossa caminhada. Então vamos lá, capítulo 1, 1 João, voltando lá para o finalzinho da Bíblia novamente, 3:3, mais uma referência para nós. 1 João, capítulo 3, verso 3. Quem pode ler, por favor? E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. Quem é a pessoa aqui que nós somos purificados? Cristo Jesus. Mas vamos fazer o seguinte, acompanhem comigo do verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só um detalhe, qual é a sua natureza, a sua essência? Quem você é? Sem Cristo? Pecadores. Nós temos que parar aqui para refletir isso. Porque se nós perdermos de vista quem nós somos, nós não vamos entender o privilégio que temos. Eu gosto sempre de pensar assim, que nós respeitamos a autoridade. Respeitamos ou não respeitamos? Temos que respeitar. Porque se nós não respeitarmos, nós teremos as consequências. Então, a relação é, nós chegamos diante de Deus, só chegamos se nós entendemos quem nós somos. E olha só, qual que é o caminho que foi preparado para nós chegarmos a Deus. Diz o versículo ainda 1. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o quê? Não o conheceu. O mundo não nos conhece porque o mundo não conheceu Jesus. Olha só, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a, como ele é? Santo. Você já é 100% santo hoje aqui? Eu já ainda não, né? Diante do tribunal de Deus, nós somos declarados o quê? Justos. Mas você consegue ser 100% com a sua esposa todos os dias? Você dá a resposta só redondinha, sem ser grosseiro. Ou você é o tempo todo corrigido pelo Espírito Santo? Você está entregando o irmão. Rogério deixou o suspense, não citou nome. Acho que foi o Rogério que citou o Gildo, viu? Agora eu estou acabando de descobrir. Você já pensou nisso? Você não tem que lutar contra a sua natureza? Porque de vez em quando você não passa umas vergonhas, não. Lá vai eu novamente citar o homem de Deus aqui. Mas eu sempre lembro, uma pessoa tratou a diarista mal demais. E ela quis pegar no pé dele também, parando a moto no lugar errado. O que mais me chamou a atenção nesse caso, porque até aí tudo bem. O que mais tem, vai lá no meu grupo no condomínio. Tá um barulhão aí, eu vou falar, mas o prédio é assim mesmo, gente. Farpa é o que mais tem no mundo, não é, irmãos?
Aí a pessoa ficou incomodada, porque o rapaz da moto, que parou a moto no lugar que indevido e a mulher foi grosseira, é crente. Ele destratou a mulher, foi embora e depois o Espírito Santo jogou luz no pecado dele. E ele, crente, ficou incomodado. O que teve que fazer? Eu sempre digo isso, para o crente, para nós, o erro dói muito, porque nós temos que voltar e corrigir. O descrente não tem nenhuma preocupação, ele não vai voltar, mas enquanto a gente não zerar, a gente não fica tranquilos. É ou não é? E o bom é que esse crente ainda falou para o pastor, procurou para esse é crente mesmo. Falou, pastor, fiz isso desse jeito. Falei, rapaz, isso aí é verdade, que você é crente. Mas não foi fácil não, pastor, chegar lá. Mas até que eu tomei a posição e fui lá e procurei a mulher. Falei, senhora, me desculpe, eu errei, estava nervoso e agi assim, dessa maneira. Ô, irmãos, a gente gosta de retratar quando tem algum interesse em algum alto escalão acima, Paulo. Quando a gente pensa assim, é um subalterno, é um qualquer, e eu vou ter que retratar porque eu sei que eu estou errado, na verdade. O que as pessoas fazem? Não conheço quem é o modelo perfeito. Então, se eu não conheço quem é o modelo perfeito, segue a vida. O que o texto está dizendo, que João está escrevendo, que nós sabemos quem é o modelo, e um dia seremos como ele. É por isso que o nosso coração fica pesado, porque nós somos agora chamados para parecer com Cristo. Esse é o modelo. Então, nesse caso, louvado seja Deus, a mulher foi bem receptiva, recebeu o perdão. Nem sei se ela pediu também perdão, porque eu não sei se ela era crente, mas o crente fez o papel dele. Por quê, meus irmãos? Porque para nós pecar dói. Às vezes até em casa é mais relapsos, porque em casa a gente fala, já conhece a minha estrutura, né? Sabe quem eu sou um pecador mesmo. Não, tem que tomar cuidado com isso também, né? Nós vamos ver sobre isso alguns aspectos. Vamos caminhar então, e eu quero citar aqui alguns pontos importantes para nós. Nós temos aqui um estado. Qual é o estado que nós então possuímos? Qual é a relação? Qual é a condição que o Senhor nos apresenta? Nós estamos em Cristo, nós fomos justificados mediante a obra de Cristo na cruz. O texto diz que nós somos purificados mediante, deixa eu só abrir aqui, purificados pela obediência à verdade. Pela obediência à verdade. Um dos aspectos que hoje, nos nossos dias, chama muito a atenção, é que as pessoas pensam que ser cristão evangélico é alguém que acredita muito. E ele acredita que ele vai ficar rico em 2025. Ele acredita que quando ele entra numa empresa, ele vai ser o the best. Ele acredita que se ele tiver uma unha encravada, a unha vai nascer redondinha, perfeita, em 3 meses. Tudo para ele é acreditar em coisas boas. Isso virou sinônimo de ser cristão. Isso virou sinônimo de ser igreja brasileira. Mas na realidade, irmãos, ser cristão é você obedecer. Viver uma vida de fé é sinônimo de obediência. É isso que faz de você alguém purificado diante de Deus. Você, não mediante os seus méritos, mas crendo, confiado, obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus. Crendo na cruz, crendo no sangue que foi derramado na cruz e exercitando essa fé todos os dias. É isso que nos purifica. Hoje é banal. A pessoa aceita Jesus, batiza no mesmo dia. E quando nós vamos analisar, você observa que parece que o caminho para ser um cristão evangélico é apenas uma adesão. Amados irmãos, um apelo, um momento de oração, de confissão que Jesus é Senhor das nossas vidas, pode ser muito válido, mas é só o start inicial. Nós precisaremos confirmar todos os dias que de fato nós fomos purificados por Cristo Jesus.
E quando cremos em Cristo Jesus, somos purificados. E qual é o meio? Nós vamos observar então aí o que nós temos na palavra de Deus: obedecer à verdade. A sociedade de hoje tem dificuldade com a verdade. A sociedade de hoje, o que elas dizem a respeito da verdade? Que ela é o quê? Relativa. O que é verdade? O Paulo, ele cria a Isabel, agora já está moça, 18 anos, 17, quase 18, do jeito que ele quiser. Porque é ele e a família dele. O Machado, o irmão Jonathan, faz do jeito que quiser, porque cada um tem a sua o quê? Verdade. Cada um tem sua verdade. Mas agora, olha só o que o Evangelho nos apresenta. Nós temos a verdade. E a verdade não é a opinião do Paulo, nem do Jonathan, nem do pastor. A verdade é a palavra de Cristo. Nós temos por referencial a palavra do Senhor Jesus como a verdade, absoluto. É por isso que dói em você. Porque a gente não gosta disso. A gente não gosta de ser contrariados. A gente quer dar um jeitinho de falar, não, eu estou certo. É ou não é? Mas nós temos a verdade. E a verdade joga luz nas nossas faltas. Ela joga luz para que nós sejamos, inclusive, justamente purificados. A obra da salvação é maravilhosa. Eu repito, nós fomos declarados justos diante de Deus mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então a nossa sentença diante de Deus é de sermos já o quê? Santos, justificados. Mas nós ainda caminhamos aqui, é o já ainda não. Nós convivemos com essa natureza desobediente, rebelde. Quantas vezes você foi para a palavra de Deus e a palavra de Deus confrontou o seu coração? Isso está em desuso, né? Você acha que você é um maridão balachita. Aí você vai lá e tem um momento devocional com Deus. E Deus fala o que para você? Volta lá e dá o primeiro passo. Porque quem norteia a sua vida, cabra, não é a sua consciência. É a minha palavra. Nós devemos e precisamos ser direcionados pela palavra da verdade. E a palavra da verdade é todo o desígnio de Deus por meio das Escrituras. Diz o texto, então, que agora nós temos o privilégio, por meio da fé que nós obtivemos o Evangelho, como nós lemos no versículo 12, eu repito o versículo 12, foi pregado o Evangelho ao povo de Deus. E quem recebeu o Evangelho tem um coração purificado, não apenas externamente, pelo contrário, é uma purificação no coração. Eu pergunto para os irmãos, é constrangedor a gente estar com uma roupa suja, meio desarrumado, e de repente chega alguém de sopetão, ou a gente, é meio pego de surpresa, numa situação onde a pessoa que talvez nos visita, é uma pessoa que a gente tem bastante estima, a gente fica bem constrangido, não fica? A gente fala assim, nossa, eu não estou com a roupa adequada para receber a pessoa. Olha, eu tive que sair. Acontece, às vezes, que a gente vai na padaria, né? Você fala, não, estou todo de qualquer jeito, né? Mas é porque a gente pensa assim, não, eu vou ali e já volto. Mas nesse processo pode acontecer um encontro. E a gente fica todo constrangido. Nossa, eu estou todo aqui descabelado, né, de chinelo de dedo. Teve um caso que um pastor foi, acho que no supermercado, talvez foi no Leal, Roberto. E aí chegou lá, encontrou com um outro pastor e um senhor de idade da igreja chegou junto também, encontrou os três. Aí o pastor falou assim, ô irmão fulano, esse aqui é o pastor ciclano de tal. Aí o senhorzinho olhou assim, pegou assim.
Mas com essa ornamentália, o pastor não estava vestido adequadamente para ele. Falei, como é que pode ser um pastor vestido desse jeito, né? Então, exatamente. A relação de cada um estabeleceu um padrão, né? Uma exigência, né? Para você ver. Exatamente, como se tivesse que um padrão e falasse assim, nossa, no irmão não pode nem colocar uma bermuda, exatamente. Um dia um pastor foi na reunião do presbitério com a camisa do Corinthians, eu acho muito mais ofensivo. Devia ser preso um pastor que faz um negócio desse. Não tem ideia de santidade nenhuma, né? Tem um irmão aí no nosso meio que quando vem, ó, ora por ele, viu? Amados irmãos, voltando aqui. Nós temos depois desse processo, o meio, nós temos um resultado. Qual é o resultado? Nós temos que apresentar provas que você conheceu Jesus Cristo. Irmãozinho, pastorzinho, saiba de uma coisa. A vara de medida, a régua de medida, não é você. É Cristo. Não sou eu. Não é o meu ministério. É Cristo. Olha só o que o texto aponta. Tem um propósito. Nós experimentamos pela ação da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, nós então aceitamos o evangelho pela fé. E como que nós vamos demonstrar? Pelo resultado. Olha só o resultado. Versículo 22. E com vistas ao quê? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido. Amados irmãos, abra sua Bíblia aí, no capítulo 15 de Atos, versículo 9. Atos 15, 9. Quem pode ler, por favor? Notem que aqui nós temos um contexto a respeito de gentios e judeus. E o que aconteceu? O versículo 9 está apontando, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, judeus e gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Um coração purificado por meio da fé manifesta algo que eu e você não conhecia, amor fraternal. A gente vai experimentar, Machado, amor até pelo tiozinho que fica bravo que a gente não pode botar uma bermuda, não pode botar o chinelo no dedo. Por quê? Porque se fosse no meu padrão, se fosse no seu padrão, a gente só quer gostar de quem pensa como a gente. Sabe o que significa amor fraternal? Filadélfia. O termo no original, na verdade, é Filadélfia. Essa palavra apresenta uma proposta. Quando nós temos o evangelho verdadeiramente nas nossas vidas, quando ele de fato alcançou as nossas vidas, há uma produção. Para mim aqui, irmãos, é um ponto central para nós observarmos a vida da igreja. Eu gostei muito de uma frase, até separei ela aqui, deixa eu citá-la. Diz assim: a igreja no primeiro século não tinha poder financeiro. A igreja no primeiro século não tinha status cultural. Não tinha influência política. Eles tinham amor uns pelos outros. A nossa relação com o evangelho hoje em dia, ela é prática de igreja. É bênção? Maravilhoso. A gente estava falando com a Olívia hoje cedinho. Nós vamos para a igreja hoje, com um semblante feliz, com um semblante alegre. Porque de fato,
vamos encontrar nossos irmãos em Cristo. Nós vamos estar juntos com o povo de Deus. Mas presta bem atenção, pode ser apenas um ritual vazio. Porque o chamado do Evangelho é nós experimentarmos uma fé que obedece a Cristo. Fé que obedece a Cristo é obedecer a palavra de Deus. E é experimentar na sua vida e na minha amor fraternal. Quem acha que é difícil o amor fraternal? Só o Luiz que acha? Vamos ver se é difícil? Vamos acompanhar aqui alguns modelos que nós temos na palavra do Senhor. Mateus 22, 37. Abra sua Bíblia aí. Vamos ver se você é pego. Vinte e dois, 37. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Vamos juntos, 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amados irmãos, a palavra do Senhor está nos apontando que o Senhor Jesus, Ele estabelece o padrão. Mas eu pergunto para os irmãos, por que o padrão é amar o meu próximo? Porque amar a Deus acima de todas as coisas é até lógico. Deus é o quê? Santo Deus. Mas por que Ele estabelece como modelo, como mandamento, amar o próximo? Vamos observá-lo. Qual obra ele executou na cruz? Eu fui comprar moranguinho no Leal lá, né? Tem uma sociedade com o Leal e com o Supermax. Vocês também têm? Misericórdia. Estou tentando mudar para o açaí, mas também não adianta. Muda pouco, viu? E a Gisele falou assim: compra o moranguinho mais verde. Eu olho tudo vermelho. Aí eu olho um e falo: esse moranguinho está meio estragado, ó. Meio aborrecida. Esse aqui também está meio assim. Aí lá no meio eu encontro um que eu acho que para mim é o melhor. Você faz assim também? Como é que Deus te salvou? Como é que Ele te escolheu? Me responda. Foi assim? Então me explica como foi. Sabe aquele estragado? Como é que chama aquele negócio de final de feira? Xepa. Ele olhou você e eu e falou assim: essa é a xepa? Esse é o piorzinho da família? Esse aqui é o mais difícil? Esse aqui é o coração mais duro? Eu quero ele para mim. Não é assim o Evangelho? Não é essa a mensagem do Evangelho? Um Deus santo que chamou pessoas pecadoras. A obra da salvação é uma obra monergística. O que é isso? Você não tem participação. Não tem sinergia. Eu faço algumas coisas, Deus vê que eu fiz e depois me salva. Deus salva pelo poder do Evangelho. Receber o Evangelho é ser purificado crendo em Cristo, que fez toda a obra na cruz do Calvário. Agora eu pergunto para você, se Cristo, que é o próprio Deus, assumiu forma humana, foi humilhado e viveu aqui, e escolheu você, não pelos seus méritos, mas decidiu te amar, qual condição você tem de se posicionar assim: eu escolho quem eu quero amar? O amor de Cristo nos humilha. O amor de Cristo nos revela para nós que nós somos miseráveis pecadores, mas nós só temos esse entendimento quando nós amamos. Quando nós vamos exercitar o amor fraternal. Porque nós queremos amar só quem pensa como a gente, como eu acabei de dizer.
só quem torce para o mesmo time, só quem pensa nas mesmas coisas que a gente, mas a igreja é chamada a exercitar o amor fraternal quando é um amor sem nenhum interesse de volta. Quando você manifesta tratar bem quem te tratou bem, todo mundo vai fazer. O evangelho é quando Cristo olha para você e Cristo olha até hoje dizendo: até hoje você ainda tropeça, meu filho. Até hoje você ainda tem dificuldades. E o meu amor é irrevogável por você. Qual é o padrão? O texto diz que nós somos chamados pelo Senhor Jesus a amarmos de maneira fraternal, porque o Senhor Jesus é o modelo para nós amarmos. E esse amor, irmãos, volta lá para 1 Pedro, olha só. 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim: com vistas ao amor fraternal, não o quê? Fingido. Amados irmãos, presta bem atenção. O que o evangelho está nos chamando? Para nós vivermos um evangelho verdadeiro, Deus não está te chamando para ter simpatia com o irmão. Não é assim que a gente faz? Não, eu cumprimento ele. Não precisando de mim, né? De favor, nem de dinheiro. Pode contar comigo. Não é assim que a gente pensa? Não, cada um segue a sua vida. Essa é a mentalidade que nós temos, humana, carnal e pecaminosa. O evangelho vem revolucionar essa relação entre pessoas. O evangelho vem sobre nós e é por isso que não é uma obra humana. Porque sem o poder de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, nós vamos ver sobre isso, você não consegue viver isso. Nós não conseguimos viver isso. Mas pelo poder do evangelho, quanto mais próximos do Senhor Jesus, mais Ele vai nos dar a capacidade de viver o amor fraternal. Esse amor fraternal é nós decidirmos amar o nosso irmão, amar a pessoa que nós convivemos, amar a pessoa difícil. Porque, eu repito, amar quem está tudo certinho, redondinho, é a coisa mais tranquila. Mas quando nós temos dificuldade com alguém, nós deveríamos recorrer a quem para pedir ajuda? Aquele que escolheu, sem ter méritos algum, os seus eleitos escolhidos. Quando nós falamos: Senhor, me dê a graça de viver esse amor fraternal. Por quê? Vamos caminhar aí. Nós temos então agora um mandamento, não é uma simpatia apenas. Nós devemos viver. Olha o modelo que nós temos. João, capítulo 13, 34. O Evangelho de João 13, 34. Folha sua Bíblia aí. João 13, 34. Vamos juntos? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Meu irmão, nós só podemos amar pela pessoa de Cristo, por meio dela. Por que é importante você vir à igreja, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus em oração? Porque quanto mais você estiver em comunhão com o Senhor Jesus, você vai observar a pessoa do seu lado, você vai observar a pessoa que você convive, e você vai ter amor e misericórdia por ela. O amor fraternal vem de Deus sobre as nossas vidas. Você não acorda, abre o chuveiro e amor fraternal sobre os irmãos. É hipocrisia. Toma cuidado. Cadê as crianças? Vão para as salas. Fecha a porta do carro. Como aquele irmão enjoado, hein?
fulano de tal, hein? Nossa, mas é inconveniente, hein? Percebe que a gente não consegue tolerar essas coisas? Porque o nosso coração é o quê? Corrupto, pecaminoso. Mas qual é o chamado do Evangelho? Irmãos, uma coisa que eu acho tão linda no Evangelho é porque o Senhor sabe a nossa estrutura. Ele sabe que a gente tem a língua grande. Não é novidade, não. O Senhor conhece. Só que quando nós estamos ligados ao Evangelho, nos apegando ao Evangelho todos os dias, já aconteceu comigo. Depois que a minha língua grande trabalhou, na mesma hora, o Senhor trabalhou no meu coração e falou, é assim que você vai tratar? É essa palavra que você vai deixar? E quantas vezes eu já falei, a gente peca mais em casa, né? Falei para Gisele, mas nós temos que pensar diferente, porque se for para pensar assim, o mundo já pensa assim da pessoa. Se for para sentenciá-la desse jeito, já deixa o diabo e o mundo, que deve ouvir acusações toda hora. Vamos deixar, vamos lutar pela mensagem do amor de Cristo Jesus. Vamos ter misericórdia. E como é maravilhoso você perceber que você foi acusado, é ou não é? Só comigo que acontece isso? Você pensou, falou assim, não, no meu coração, eu não daria mais oportunidade não. No meu coração, olha, ela é muito chata mesmo, ela está decretada. Mas quando você está em comunhão com o Senhor, Ele fala assim, reveja os seus pensamentos, reveja a sua maneira de decretar sobre a vida dele, porque você também é um enjoado e eu amei você até o fim. É essa a mensagem do Evangelho para a igreja de Cristo. Afinal de contas, nós somos alcançados por misericórdia. Nós, vamos falar a verdade, tem hora que nós somos difíceis, não somos? Tem hora que a gente é difícil. E o Senhor Jesus não muda o seu amor por nós. Mas aqui é só o início, diz mais o texto. Esse amor fraternal não é fingido, não deve ser fingido. Amem, aqui há uma mudança no verbo. E esse amem aqui não é Filadélfia. Diz o texto, amem o quê? Intensamente. Quem tem outra versão? Diga aí para mim, por favor. Arduamente. A revista corrigida para mim na projeção, por favor, ô Felipe. 1 Pedro 1:22. Olha só, notem que agora a expressão que o apóstolo Pedro utiliza é de intensidade. A ideia no original é assim, esticado. Não é um amor assim, não, eu amei, orei por ela, assim, fiz uma oração, Deus me ajuda a lidar com ela e pronto, acabou. É um amor que estica. Cadê os casados aqui? Amor que vem do Senhor é o amor que faz você procurar a sua esposa, esticando tudo que você tem. Aí você fala, não dou conta. Aí o poder do Evangelho te convence, mas você deve e vai procurá-la. A recíproca é verdadeira, né? A mulher também faz isso. Por quê? Porque o mundo vive assim. Se ele não se adequar ao que eu penso, se ele não reconhecer que ele está errado, dá até divórcio, a gente vai separar. Não é assim o caminho que o mundo conhece bem? O caminho do Evangelho é o contrário, é um amor que estica. Ah, mas não tem mais nada para esticar. Tem ainda, porque esse amor não vai ser pelo seu coração, mas pelo poder de Cristo na sua vida. Irmãos, de todo o coração, a gente tem caminhado um tempo onde as pessoas querem ser crentes, viver o Evangelho, mas sem exercitar a musculatura.
Evangelho é exercício espiritual a semana toda. Se durante a sua semana você não conseguiu esticar o seu amor pela sua esposa e falar assim, me desculpe, exagerei, vamos consertar isso. Mas foi ela que começou. Não é assim que nós fazemos? Eu, às vezes, com meus vizinhos, eu fico irritado. Eu tenho vontade de pagar de doido. Graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí, eu falei, mas que testemunho eu vou deixar pagando de doido nesse grupo? Graças a Deus, pior de tudo, que tudo que acontece no 2, no 3. Eu estou lá no 5, que tem a ver com isso? Mas um senso de indignação, né? Meu fulano é chato demais. Aí sabe o que aconteceu um dia? Eu e Gisele falava, mas fulano é enjoado, hein? Enjoado, muito enjoado. De repente eu desço do carro, ele para na porta do nosso carro e fala, mas a sua menina tá linda demais. Há horas atrás, enjoado, difícil, cri-cri. E eu falei assim, obrigado. Vai com Deus. Humilhado. Por quê? Sem o poder do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, que estica. Irmãos, presta bem atenção na expressão, no verbo. Um amor intenso, ardentemente, um amor que estica ao máximo, nós não viveremos o Evangelho do Senhor Jesus. Uma coisa que é importante, que nós temos que lembrar, meus irmãos, é para isso que nós fomos chamados por Jesus Cristo. Se o maior desafio para você ser crente é vir na igreja e conseguir participar dos cultos, não faltar num culto de domingo, não perder uma escola bíblica, trazer as crianças com muita dificuldade, se esse é o maior esforço que você faz na vida cristã, eu tenho uma palavra para você, você ainda não experimentou o Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Vamos para o texto. Olha só. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Coração puro. Isso aqui é importante porque nós só temos o coração puro. Acabei de dizer o exemplo aqui. Porque a gente pode recorrer ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu pensei errado da pessoa. Eu agi errado. A pessoa tem que ser amada ao invés de ser criticada. Tem misericórdia, me ajude. E mediante a tua obra na cruz, o Senhor me considera. Olha que lindo isso. Purificado. Isso é maravilhoso. Então, quando nós experimentamos isso, o versículo 23 vai dizer, porque vocês foram regenerados. Aqui é o ponto que é o grande desafio para a igreja cristã hoje. Alguém me defina o que é ser regenerado? Vamos? Como? Transformado. Nascer de novo. O que seria então agora o texto apontando? Porque é uma condicional, ou seja, porque vocês nasceram de novo. Irmãos, presta bem atenção, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que nós estamos lendo na palavra de Deus só pode ser vivido, só pode ser experimentado, se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, isso aqui é uma coisa totalmente distante da sua vida. Porque o seu coração não arde de amor pelo Senhor Jesus, você continua com aquela velha mentalidade. E qual é a velha mentalidade? Eu julgo todo mundo, eu sempre acho que eu tenho razão, eu não considero ninguém que pense diferente de mim, eu sempre estou na defensiva. Esse é o pensamento que eu tenho, humanamente carnal, descendente de Adão.
E o evangelho é para quem experimenta esse nascer de novo. E o nascer de novo é uma maravilhosa obra de Deus. Abra a sua Bíblia. Depois eu vou passar para o Luiz a palavra, viu, Luiz? Só pode segurar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá, todos lá. Segunda. Vamos, a primeira referência na primeira carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 12. 3:12. Vamos ler juntos? Bem forte. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. Um detalhe importante, meus irmãos: o amor é como a nossa fé. Ela aumenta e também diminui. Mas quem nasceu de novo, quem experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus, o coração fica inquieto quando ele está diante de uma situação que ele diz: não, eu não posso agir desse jeito, eu preciso agir de maneira diferente, eu nasci, minha vida agora é de Cristo. Até então, Irene, era eu que comandava a minha vida, eu que decidia, a última palavra era sempre a minha, nem que eu tivesse errado, mas eu ia até o fim. Agora não, agora eu conheci Cristo Jesus verdadeiramente. Quem dá a última palavra na minha vida é Cristo. E se eu for direcionado por Cristo, mediante a palavra, eu vou procurar e vou consertar. Então o texto aponta para uma nova vida através de um esforço. Olha só, o Senhor faça com que cresça. Irmãos, lembra do amor que estica? Não é abre o chuveiro, faz um pix e recebe. Não, esse amor que estica pela mãe, pela cunhada, pela nora, pelo vizinho, pelos irmãos na igreja, é intensamente buscado pela palavra de Deus. Intensamente exercitado. Porque a nossa mente, o nosso coração é trabalhado pelo Senhor. Diz o texto, para que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. Agora, a segunda referência é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Quem pode ler, por favor? Louvado seja Deus! O que mede você como um cristão maduro na igreja Semear? A capacidade de experimentar que vem de Deus, de crescer. Crescer. Irmãos, e não é crescer dizendo assim, não, agora eu amo todo mundo, eu piso no meu pé, eu sou zen. Não! É você ser pisado no pé e ao invés de você revidar, você vai ficar com raiva e apresentar sua raiva diante do Senhor Jesus. Dizendo assim, Senhor, eu estou morrendo de raiva. A minha vontade de pegar pelo pescoço. Mas o Senhor, a minha vida agora é tua, eu nasci de novo, o Senhor abriu meu coração. Quem dirige a minha vida agora é o Senhor. Trabalhe no meu coração, me ajude a amá-lo, me ajude a perdoá-lo. E uma coisa maravilhosa acontece no coração do crente. Cada prova dessa que acontece é uma oportunidade dele desenvolver a sua musculatura espiritual. Fala, Luiz.
Exato. Exato. Isso nos constrange, né? Isso. Um ódio, né? É o que eu brinco às vezes. Exato. Perdoa-lhes. A realidade, irmão Luiz, irmãos, me perdoe a franqueza. Nós, como igreja, achamos que já crescemos e que estamos maduros na fé. A gente não mede se você é maduro na fé, se eu sou maduro na fé, pelo que eu apenas apresento. Nós medimos o nosso crescimento quando eu repito, o lugar mais difícil de amar, como o Senhor Jesus deixou, é dentro de casa. Porque a gente acha que a esposa está lá para levar pancada mesmo. O marido está lá mais do que fazendo a obrigação dele, levar reclamações e murmuração e críticas. E o Evangelho nos convida a falar assim, vamos sentar junto, vamos orar. Quando a gente não conhecia Cristo, a gente ia ficar brigado uns 3 dias, uma semana, um mês. Mas agora, por meio do novo nascimento que experimentamos, eu repito, igreja brasileira, ela não é marcada. Os 55 milhões de brasileiros que se chamam evangélicos não são marcados pelo novo nascimento. Se não nasceu de novo, não tem nada de Cristo para demonstrar. Eu concordo, porque o índice de divórcio só aumenta. O índice de pessoas dentro da igreja que bate nos filhos também aumenta. Espancamento, não estou dizendo de disciplina. O nível de confusões que vai parar no tribunal judicial entre crentes tem aumentado. Porque é uma igreja que não experimentou de fato uma nova vida em Cristo Jesus. E quando nós não experimentamos isso, irmãos, é impossível recorrer ao Senhor. Como é maravilhoso perceber que o Senhor nos ampara. Olha só, eu quero repetir. Quem que nos faz crescer em amor? Versículo, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns com os outros. Meu irmão, só vai ser cada dia fortalecido para amar quando você invoca o Senhor. Senhor, faz de mim uma pessoa que aprendeu a amar e a perdoar. Me ajude, Senhor, trabalhe na minha vida, eu te amo. Chora na presença de Deus, fala, Senhor, meu coração está irado. Mas tira esse ódio do meu coração, porque eu te pertenço. O Senhor é Senhor da minha vida. Para nós caminharmos para o final, o texto diz que nós então fomos regenerados, nascemos de novo para essa vida, a vida de amarmos intensamente, amarmos de maneira que nós esticamos todo o nosso amor. Você conhece pessoas que falam assim, não, eu não tolero essas coisas, eu não posso, nem cumprimento, nem converso, eu ignoro. Estamos errados. Está errado. Esse é o caminho de quem não conheceu Cristo. E eu repito, irmãos, talvez a nossa reunião de oração sexta-feira tenha que ter aqui, não é esse grupo aqui não, um bom grupo, mas um grupo ainda mais ou menos. Tem que ter acho que 95 membros da igreja, 100 membros dessa igreja e mais uns 20 visitantes. Todo mundo aqui dobrado os joelhos, dizendo, Senhor, me ajude a ser teu servo. Porque eu preciso aprender a amar da maneira que o Senhor deseja que eu ame. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Seja compassivo e me dê crescimento na minha vida cristã. O novo nascimento aponta para a relação onde nós, agora, temos uma semente que é diferente da semente que nós conhecemos. Olha só, capítulo, novamente 1 Pedro, capítulo 1, verso
verso de número 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Como é que é a semente normal? O que ela tem que acontecer para ela ser produtiva? Uma semente. Ela tem que morrer. O processo, ela morre para produzir vida. O texto está dizendo para nós, a palavra de Deus, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente, o quê? É uma inversão aqui. A semente não morre, ela é incorruptível, a palavra de Deus. Ela não muda, ela não tem falhas. Mas quem tem que morrer então? Eu e você. Porque nós somos gerados de uma semente incorruptível. Quando ela está nas nossas vidas, se ela chegou na sua vida, nunca mais você perderá essa semente incorruptível. Diz amém. Porque a própria presença de Deus, a própria presença do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. É isso que o apóstolo Pedro está apresentando. Mas olha só, essa semente, ela não morre para produzir. Pelo contrário, ela continuará viva. Diz assim o texto: mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, presta atenção, você tem a maior dificuldade, você é o crente mais fraco dessa igreja, você não tolera nada, com você é tudo do seu jeito, mas se a semente da palavra de Deus chegou na sua vida, eu tenho uma boa notícia, a palavra de Deus irá transformar seu coração. Louvado seja Deus por isso. Tem esperança para nós, porque nós somos trabalhados pela própria ação da palavra de Deus. Eu vejo isso na minha vida. Eu repito, dentro de casa é difícil ser crente. É ou não é? Mas aqui na igreja também não é fácil, não. Tem sempre uns. Misericórdia. Aqui é tanta gente santa que eu me sinto o maior dos pecadores. Eu falo, eu irrito o Paulo, mas vou irritar um pouquinho mais, porque Deus vai dar galardão para ele. Irmãos, é tão bom ouvir a voz de Deus no nosso coração. Saiba de uma coisa, Deus está moldando você. A semente tem um propósito. Qual é o propósito da semente? É continuar a semente para sempre? Ela germina e quê? Cresce. Amado irmão, produz fruto, ela se torna uma árvore. Oh irmão, meu desejo para 2050 para você, eu não quero outra coisa. Se vier outras coisas é com Deus, mas uma coisa eu oro e desejo por você e por mim, que nós possamos ser uma árvore frutífera grande, que representa nós estarmos maduros, crescendo na fé e termos vencido a nós mesmos e as nossas indiferenças, o nosso egoísmo, o nosso ódio, porque nós somos cada dia mais trabalhados pela palavra de Deus. Fala, Irene. Uhum. Bom que só você que pensa essas coisas, viu, Irene? Todos nós, pecadores. Uhum. Louvado seja Deus. Isso. Isso. Vai trabalhando. Você me fez falar uma coisa, você me fez pensar uma coisa aqui que eu vou testemunhar, viu, Divan? Eu ouvi um pouquinho de vocês e eu falei assim, Divan,
A Irene era ruim demais. Eu acho, Odivan, que ela é ruim demais. Mas eu falei para o Odivan, mas posso te falar uma boa notícia? A Irene que eu tenho convivido... Quem tem convivido com a Irene aqui na quarta-feira? Só do pequeno grupo, hein? Não vai levantar a mão se você não convive. Só comer na hora que ela faz aquela Masterchef, né? Faz aquele prato maravilhoso, é outra coisa. Ô, Divan, essa mulher tá diferente. O relato que a gente ouve, e bom que não era só o Divan que falava, ela mesmo contava. Eu fazia isso, desse jeito. Mas você é ruim mesmo, Irene? Ela mesma contava. E eu trouxe um diagnóstico para ela, eu acho que ela não vai esquecer isso nunca. Falei, Irene, você vinha para a igreja. Você ainda não tinha nascido de novo. E depois de mais de ano, agora que eu conheço você, Deus fez uma grande transformação no seu coração. Você é uma nova pessoa em Cristo. Vai tropeçar? Vai, tem hora que vai ter que dar umas farpas lá, mas foi grosseiro. Essa semana estava tudo assim, orei à noite, a Olivia acordou, eu fui orar. Estou todo um dia vigilante, tratando a esposa a pão de ló, Poliana. Tá, exatamente, lá para as 20 horas, eu sento na mesa da minha mãe, a tortinha. Não, mas você não vai me oferecer, não, toma aí. Toma aí. Tá aí, você não está comendo porque não quer. Caiu a casa. O Espírito Santo joga uma luz gigante. Mas acho que eu não fui grosseiro, não. Acho que vai passar despercebido. No carro. Nossa, mas que grosseria aquela. Nossa, Senhor. É difícil, Senhor. Mas trabalhe na minha vida. Se você ama o Senhor Jesus, você é uma obra que só vai acabar um dia que você estiver com Cristo permanentemente, de maneira plena. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós somos uma obra inacabada, mas o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. E quer ver um detalhe? Versículo 24 e 25 para nós irmos embora. Porque toda a humanidade é como a erva do campo. Opa! O Machado, tadinho, ele sempre leva uma bordoada. Você é um homem transformado por Deus, amém? E nós temos visto isso. As pessoas pensam assim lá fora, rebaixar para a mulher que está errada, tratar desse jeito a gente que está certo, que nada, eu morro, mas não, como diz, não envergo. O mundo vive isso. O mundo é como a erva do campo, eles são cheios de si, eles são orgulhosos, jactanciosos, como diz a palavra de Deus, eles são topetudos, é um orgulho. Depois, de vez em quando, uns maridos desses caem na cama e a mulher vai cuidar dele o resto da vida, viu? De vez em quando acontece isso. Ela não é Alex, que é o enfermeiro que acompanha, é mais fácil do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque o homem, vamos para a palavra de Deus, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como uma flor da erva. Irmãos, esses homens, homens e mulheres, topetudos, orgulhosos, que não pedem perdão para ninguém, que são o patamar, classe A da sociedade, eles brilham. Não tem como dizer que não. Nossa, que homem, que mulher, tudo para ele, todo mundo é abaixo dele. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus, lá em Isaías, isso aqui é uma profecia, na verdade é uma palavra do profeta Isaías, que o apóstolo Pedro está citando. Ele é como a flor da erva, a erva seca. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O texto diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Saiba de uma coisa, marido, quando você... Hoje é o dia do homem presbiteriano, está no dia certo, né? O dia que você vai lá e dá um gesto de humildade,
você está semeando para a glória do Senhor, porque um dia você será recebido como um servo do Senhor. Mulher, quando você persevera, continua a sua pegada lá, eu vou continuar orando por esse homem, aí eu vou continuar tratando ele bem, você está fazendo o papel de alguém que confia, que a palavra de Deus ela é eterna, e um dia você receberá do próprio Senhor Jesus essa entrega, essa dádiva. Talvez eu deseje que seja um marido convertido, mas se não for, você eternamente na presença do Senhor Jesus, aquele que jamais vai maltratar, aquele que jamais vai ser grosseiro. Talvez, minha irmã, você que não tem marido, saiba de uma coisa, a palavra do Senhor nos apresenta que você pode ser uma bênção na vida das suas filhas, na vida das pessoas que trabalham com você. Nós podemos ser uma bênção, porque a palavra de Deus, ela vai nos sustentar, e nós fazemos tudo para a glória do Senhor Jesus. Não fica comparando, mas o fulano de tal, ele é orgulhoso, ele é assim, meu marido é assim, não é convertido, ele é duro. Opa, esse orgulho é como a erva do campo, a flor da erva, uma hora ela murcha, mas quem permanece, quem faz a vontade do Senhor, viverá com Cristo eternamente. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua santa palavra. Nós reconhecemos que somos falhos, ó Senhor, e precisamos da ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos regenerou de uma semente incorruptível. O Senhor trouxe a nós de maneira graciosa a salvação. O Senhor nos alcançou com poder e nos transformou. O Senhor trouxe ao nosso coração sensibilidade à tua voz. E nos ajude, Senhor, a sermos assim, a cada dia demonstrarmos aonde estivermos o amor do Senhor. Nos ajude, Senhor, tantas vezes pedindo perdão, sendo humildes para podermos reconhecer as nossas faltas. Ajude-nos, ó Deus, a submeter tudo aquilo que é humano e carnal diante do Senhor, de maneira a apresentar as nossas faltas e reconhecer que precisamos da tua ação. Abençoe cada família que aqui está. Nos ajude, Senhor, nos desafios diários, no ambiente de trabalho, nas pessoas que convivemos no condomínio, na vizinhança. Ó Senhor, faz de nós instrumentos para a glória do teu nome por meio do amor de Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, que nós possamos viver para a tua honra e glória. Nós oramos humildemente em teu nome. Amém. Deus abençoe. Hoje à noite nós teremos a celebração da Santa Ceia. Não falte, um momento especial para nós, Igreja do Senhor Jesus. Vai na paz do Senhor. Bom domingo a todos.